Estamos agora para fazer o corte da nossa toalha de canto mitrado. Então, eu já coloquei o tecido aqui na base, né, na base de corte. Lembrando que eu vou também explicar como vocês vão fazer a medição para cortar com tesoura simples, certo? Primeiramente, vamos tirar a nossa orelha do tecido. Já tô aqui com ela. Vamos tirar essa auréola. Bom, medidas aqui da nossa toalha. Eu aqui na base de corte, eu já marquei os... Eu tô com tecido, vocês estão vendo aí que eu tô com tecido dobrado. Já marquei 40 aqui, mas como ele está dobrado, ele vai ficar 80 por 80, tá? Vou pegar os meus amigos alfinetes aqui. Maravilhosos. Vamos então marcar a beiradinha aqui do nosso tecido para o tecido não andar. E aí, com a fita métrica, quem não tem a base de corte, com a fita métrica vai ir marcando os 40, ó. Como o tecido tá dobrado, então vocês vão ver que vai ficar 80, ok? Vamos mais embaixo, dar uma marcadinha para ver, ó, lá o tecido já saiu. O tecido já saiu, a gente dá uma puxadinha de leve. O tecido andou um pouquinho. Ainda tem um centímetro. Vamos puxar. E essa marcação, a gente vai indo até conseguir ficar com toda a tira com 40. Porque o que acontece? Depois, quando nós formos fazer o nosso canto mitrado, é importante que a nossa medida esteja correta. Caso contrário, vai faltar. E aí, faltando, deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Aqui ainda tá saindo nosso tecido. Deixa eu explicar aqui. Isso é uma situação que acontece, tá, gente? É bem comum. Vocês sabem que a gente vem cuidando do corte do tecido para que ele fique exato, mas muitas vezes a gente perde uma mediçãozinha. Ó, 40. Aqui saindo um pouquinho. 40. Agora eu firmo ele com um alfinete. E aí nós vamos para a parte de baixo. Eu aqui na nossa prancha aqui de medida, eu já tenho a numeração aqui, os 80 tá aqui embaixo. Vou até botar um alfinetinho aqui marcando. O 80 já tá aqui embaixo. Quem vai trabalhar com a fita métrica e a caneta fantasminha, vai botar lá na ponta do tecido, chegou no 80, marcou. Marcação mais próxima uma da outra, para que não dê diferença, cuidando sempre lá a ponta do tecido, deixando a fita bem retinha. Ó. Pronta a marcação. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar primeiramente o tecido que eu não vou utilizar. Agora aqui eu vou trabalhar com a tesoura.
Cheguei na marcação. Esse tecido que eu não vou utilizar já fica aqui para o lado, porque a nossa próxima peça já vai nele. E agora eu vou usar aqui na ponta a nossa marcação, que pode ser feita tanto com a fita métrica quanto com a régua, né? Com o cortador circular. Eu vou utilizar o cortador. Só para vocês terem uma ideia, vou dar uma conferidinha lá em cima, se não desceu, ó. Desceu um pouquinho. O tecido é pesado. E agora a gente utiliza o cortador circular. Aqui nós já estamos com a nossa primeira etapa da nossa vou só centralizar aqui um ladinho dessa. Tirar uma sobrinha aqui da ponta do tecido para não dar diferença depois na colocação da beirada, ó. Sempre lembrando, antes de tirar a mão da régua, vocês verificarem se realmente o tecidinho que vocês estão tirando, se ele realmente cortou, para nossa peça não ficar torta, né? Então, agora eu tenho vamos dar uma conferida aqui. Claro que a gente, na prancha de medida, a gente consegue ver algumas situações que faltam ou que sobram. Eu tenho levemente uma sobra aqui, ó. Então, eu já vou aproveitar, já vou retirar essa sobra aqui na prancha mesmo. Mas se vocês fizerem a situação da régua, né, ou da fita métrica, e vocês forem conferindo de pedaço em pedaço, vocês vão ver que ela fica exatamente no mesmo corte. Aqui eu tenho uma diferença, ó. Se eu deixo, depois quando eu vou pregar a ponta, o que acontece? Acontece que a minha peça pode ficar com problema. Então, para essa peça não ficar com esse problema, nós buscamos fazer a medição correta dela. Uma coisinha de nada. Isso é bom que aconteça, que vocês vejam, porque pode acontecer em qualquer peça, né? De vocês fazerem a marcação, alfinetarem, colocarem direitinho e surgir uma diferença. Quer conferir a peça? Ó, ela dobra e fica exatamente o mesmo tamanho, ó. Aqui. Nós temos então agora a nossa toalha de chá cortada a medida 80 por 80. Agora, nós vamos
fazer o corte do detalhe, né? Como ela é uma toalha com o canto mitrado, nós vamos botar um detalhe aqui para fazer esse canto mitrado. Então, já em seguida, nós vamos cortar esse detalhe dessa toalha, certo? Aqui nós vamos cortar as tiras que vai ser feito o canto mitrado. O que que acontece? Este tecido, ele tem só 1,40 m, ele não é a mesma medida do outro. Então, se eu preciso de tiras de 8 centímetros por 80. Se eu pegar, dobrar o tecido ao meio e cortar essas tiras, o que que vai acontecer? Eu vou ter um desperdício de tecido, porque eu só vou usar 80 centímetros e vai sobrar ali o restante, que não vai me dar outra tira de 80, né? Então, vou pegar e vou fazer da mesma forma que eu fiz para cortar a toalha, eu vou fazer da mesma forma para cortar as tiras. Eu vou dobrando ele aqui até fechar os 40 centímetros, que dobrado vai dar 80, correto? Aqui eu já marquei. Já marquei a beirada, já tá com 40 centímetros aqui. E agora eu vou lá para continuar. Ele aqui tem que cair de uma forma que fique os mesmos 40 ali de cima, certo? Lembrando, meninas, sempre, meninas e meninos, né? Lembrando que vocês passem o tecido, tá? Não trabalhem com o tecido com marcas, porque isso sempre dá uma diferença no nosso trabalho. E aí, uma diferença aqui, uma diferença ali, vai acontecer de não fechar o trabalho. Eu não estou colocando aqui na ponta, como vocês estão vendo, eu estou conferindo os 40 centímetros, porque a ponta nós temos a gente tem a beirada ali, tá? Eu aqui até tô indo demais. O que que eu faço? Eu preciso de tiras de 8, né? Então, nós vamos marcar de 8 em 8 centímetros. Preciso de 4 tiras. Aqui em cima, a mesma coisa. Para então fazer o risco e cortar. Como eu fiz da outra vez, vou tirar o tecido de excesso, já aproveitando e tirando também a orelha do tecido aqui junto, para mim ter uma direção. Cheguei bem na altura que eu precisava, dobro o tecido. E aí, já faço a marcação com a régua. E já passo aqui o nosso... Passo o nosso cortador. Cuidando sempre bem a medida. Porque uma vez cortado, aí não conseguimos mais emendar, né? Pronto.
E agora aqui, vamos colocar no ponto 0 e tirar as nossas tiras de 8 em 8 centímetros. Toalha de mesa, que é o que nós estamos cortando agora. Anotem ali o horário que vocês iniciaram, certo? E quando finalizar a peça, anotem o horário que vocês terminaram. Isso é uma dica, porque após as aulas vem mais surpresa por aí, tá bem? Continuando, então, o corte. Essa aula tá bem comprida, né, pessoal? Mas vamos agora para o corte do nosso... Alguns chamam de pega-panela, outros chamam de porta-panela, né? O importante é que tanto para pegar a panela, para te auxiliar a pegar a panela do fogão e largar no outro lugar, quanto colocar em cima da mesa para tu colocar a tua panela, serve, certo? Então, continuando o nosso corte, ó, tô indo em direção à outra ponta do tecido. Vamos fazer pega-panela ou porta-panela, vamos fazer de 20 por 20. Então, o que vai acontecer? Vou cortar ele com 21 centímetros. E aqui, eu vou cortar 2, tá? Então, ele vai ficar 22 por 22. Aqui eu vou tirar, eu vou fazer 2 peças. Porque é interessante para nós termos 2 peças na nossa cozinha, até porque às vezes não se consegue pegar a panela com um pegador só, né? Vou dar uma conferida com a fita métrica aqui para ver se eu dobrei certo, apesar de eu estar olhando a base de corte, né? Está utilizando, mas eu quero que ele fique bem certinho, para que nós possamos ter peças bem bonitas, né? E assim eu vou fazer também com o fundo, né? Seria o tecido de fundo do cortador, perdão, com o fundo do nosso pega-panela, que eu vou utilizar um algodão cru. Por quê? Porque é um tecido mais apropriado para que não aqueça tanto, né? Qual é a intenção? O porta-panela, ele é justamente para nos auxiliar na cozinha, para não deixar a nossa mesa ou a bancada, né? Receber todo aquele aquecimento da panela quente, do prato quente, enfim. Então, nós vamos lá. Tirei já a beirada aqui do tecido. Vamos ver o que eu tenho aqui. E eu vou dobrar esse tecido para fazer os 2 fundos aqui do nosso pega-panela. Não esqueça que nessas peças nós vamos trabalhar também com viés e vamos trabalhar com canto mitrado, matelacê. Tudo isso, hein? Tem muita aula aí pela frente. Tem muita coisa boa aí para nós aprendermos, Eu vou colocar em prática, ensinando vocês e vocês aprendendo. As dúvidas, vocês sabem, no nosso curso aí tem uma caixinha de dúvidas, de perguntas, vocês podem
pegar e solicitar aí pela caixinha. Se tiverem alguma dúvida, eu respondo assim que possível. Aqui eu tô abrindo. E agora eu vou colocar ele aqui e fazer a segunda medição de 22. Viram como é fácil, pessoal? Não é difícil. Apenas prestando atenção. Chegou no final da aula, não entendeu alguma coisa? Retorna. Anota no caderno. Anota no seu caderno. Olha aí. Pronto. Então, aqui nós temos o nosso pega-panela ou descanso de panela. Na montagem, vai ter mais uma situação de corte, que seria o viés, e na parte o viés aqui e o viés também no jogo americano, certo? Então, até a próxima aula, vamos fazer as montagens das nossas peças. Até mais!